The moment you open Dr. Kebbe's book, The Origin of Illness, you see this statement: goodness is always difficult to accept. That's an extraordinary statement, isn't it? And we could think that it's not true. But Freud and Klein started the process of understanding our unconscious intentions, and now Norberto Keppe has taken it even further. We don't always want the good that we receive. Let me use this example to try to illustrate this a bit better. This is a picture of Whitney Houston back in the 90s when she was so successful. Look at how beautiful she was. She had the best voice of her generation, tremendous talent as an actress, lots of fame, lots of money, and now look at a picture of her today. Isn't this an example of somebody who had everything and then rejected it? This seems to be the situation that's happening with human beings on the planet. We have a beautiful planet, but we don't accept it. We destroy it, unconsciously probably. But this is a situation that we have to understand better. We don't accept the goodness that we have. Dr. Keppe explores this a lot in this book, and it's, I think, one of the most important elements for us to understand about the psychopathology of human beings. Dr. Keppe scrive no começo do livro dele sobre inveja: o bem sempre é difícil de ser aceito. Acostumamos-nos a pensar que desejamos o bem, porque seria uma conduta racional. No entanto, agimos basicamente pelas emoções que se fundamentam no sentimento de inveja, que é invertido. Então, pensando o que pessoas normalmente falam, é fácil notar que pessoas querem falar sobre tudo que eles pensam que é ruim. Então, eu fiz uma lista das coisas, assim, favoritos. Pessoas falam que tempo é ruim. Os políticos são ruins. Normalmente é muito comum que pessoas xingam os políticos. Crianças são terríveis. Trânsito é ruim. Dinheiro é curto. A saúde é ruim. Pessoas amam de falar como tem dor aqui, é dor aqui. Bom, eu acredito que uma pessoa que está ouvindo algo assim pela primeira vez vai estranhar muito, né? Vai ser difícil aceitar. Mas, para qualquer pessoa que realmente quiser assim se aprofundar na própria vida psíquica e chegar nas raízes dos seus problemas, dos seus sofrimentos, ela vai chegar nessa conclusão. E vai perceber como a inveja é presente na sua vida. A inveja que é essa atitude não só de rejeição ao bem, mas de ataque também ao bem que recebe. Como já é presente desde lá da primeira infância, que já era aquela atitude de forte oposição, não querendo comer, não querendo tomar banho, ou escovar os dentes, ou se agasalhar, e por aí pela vida afora, rejeitando no fundo os melhores amigos, que são aqueles que dizem as verdades, ou desprezando, brigando com um chefe exigente, que no fundo é aquele que vai proporcionar o crescimento e o desenvolvimento da pessoa, ou dando muita importância aos valores sensoriais ao invés dos verdadeiros, dos psíquicos. Então, é por isso, né, Dr. Keppe, que nesse livro o senhor fala o seguinte: viver com a inveja própria, né, é habitar um inferno, enquanto viver sem ela, ou conscientizando-a, é habitar no paraíso. Então a gente chega à conclusão que se nós não fôssemos tão invejosos, nós já nos sentiríamos ou estaríamos vivendo no paraíso aqui na Terra. De volta a um paraíso. Então, Cláudia, isso mostra o quê, né? Que nós estamos no paraíso, mas nós não usufruímos por causa da inveja. Que a inveja não deixa a gente usufruir essa maravilha que é a própria vida, né? Essa maravilha que são os conhecimentos, que é a vida afetiva, que é principalmente na estética, né? Veja a beleza da música, das artes, né? Da literatura. O mundo é constituído de uma beleza incrível, se a pessoa sabe, né? Dá valor, se ela não tem muita inveja. Então veja aí as causas, né? Da neurose. Veja nesse cartaz, primeiramente lá em cima. Etiologia da neurose. A causa das enfermidades está na conduta artificial. Então, o que eu quero falar com isso, que a conduta essencial, a conduta certa, é a conduta de afeto, é a conduta de razão, a conduta da verdade e a conduta da beleza, né? Isso é a conduta certa.
questão de raiva, de ódio, de briga, de guerra, de confronto, de política, de corrupção, etc., tudo isso é artificial, porque não faz parte da essência da vida, da essência da sociedade. Agora, veja em segundo lugar o que eu escrevi. Etiologia da neurose é a negação, omissão e deturpação da verdadeira realidade. Se os senhores perceberem essa questão, que a questão da neurose, da doença, está numa atitude do ser humano, da vontade do ser humano de negar a realidade, tudo isso por causa da inveja, ou então de omitir, fingir que não vê essa maravilha que a pessoa está inserida na vida, e também essa atitude de deturpar a verdade, o bem, a beleza, essa maravilha que a vida oferece. Agora, eu gostaria de pôr um outro cartaz para ilustrar melhor. Inversão e inveja. O ser humano quer ver só o bem e não conscientizar o mal. Então, veja, né? O ser humano não quer ver mal nenhum no mundo, mal que ele faça ou que os outros façam. Quer dizer, ele não quer ver o mundo como é. Que o mundo, a criação, a parte da natureza é uma maravilha. Mas o que acontece? O ser humano não aguenta ver essa maravilha, então aí ele ataca. Veja em segundo lugar. Pecado original, de acordo com Basílio no século II, é a inveja. Inversão. Só que aí acho que é o século IV que o Basílio falou isso. Veja em terceiro lugar. O mal é a privação ao bem. É a vida do ser humano que escolheu o mal. Então notem, né, que é uma concepção diferente. O mal não é uma entidade, compreende? O mal é simplesmente uma parada ao bem, parada à vida, né? Parada ao bem-estar, é uma parada à saúde, é uma parada à paz. Quer dizer, o mal é simplesmente, vamos dizer, uma cunha que a pessoa coloca nas maravilhas que possui para subtrair, para tirar aquelas maravilhas. Veja em quarto lugar. A censura é proveniente da escolha da inversão e da soberba. A inversão é a causa de todos os males humanos. Então notem, né, que é por causa da inveja que a pessoa se inverteu, né? Em vez de considerar, vamos dizer, uma atitude de oposição ao bem que ela tem, ela começa a achar que o bem não está nela, que o que ela recebe do mundo é o mal. Até o ponto de que muitos achavam, o próprio Freud falou isso, que haveria um instinto de morte, quer dizer, que isso estaria na natureza. E não que o ser humano se mata, na verdade, parece absurdo, mas o ser humano, de tal maneira, ele se opõe à vida, a tudo, que ele acaba morrendo. Então veja esse dístico aí. Só a pessoa que aceita o bem vê o mal que tem. Agora, como nenhuma pessoa aceita o bem, pelo menos todo o bem, então poucas pessoas conseguem ver o mal. Porque se a pessoa está no bem, e ela admite, e ela aceita, e ela vive, e ela usufrui daquele bem, então ela vai sentir profundamente os males que as atitudes de roubo, de golpe, de mentira, de maldade, de ataque que ela ou os outros fazem, como isso prejudica a própria vida, como isso deixa tira a tranquilidade dela. Veja um outro cartaz. Origem da conduta humana. Veja que lá no centro tem a energia pura, né? Essa energia pura é o ato puro. Até o Aristóteles, ele falava que Deus
seria ato puro, motor imóvel, que move tudo e ele não se move, não teria assim movimento. Então, veja novamente no cartaz, essa energia pura é que produz o quê, né? Veja lá, a estética, né? A beleza, o pensamento, a verdade, o sentimento, o amor. E esses três são os elementos essenciais na estrutura do ser humano. Nós somos isso na origem, compreende? Agora, veja ao redor, né? No cartaz. Tem a soberba, tem a ira, a inveja, o ressentimento. São elementos de oposição a isso que nós somos na realidade. Agora, veja bem mais ao redor o que existe, né? A consequência dessa atitude artificial de soberba, ressentimento, inveja e ira. Patologia, doença social, as enfermidades orgânicas, a neurose, a psicose. Veja na observação. A energia pura e escalar constitui o centro da existência. Então, esse meu livro, A Origem das Enfermidades, justamente é uma espécie de compêndio que eu fiz para mostrar a origem, né, de todas as doenças e também a origem do ser humano anterior a essa doença, como ele era naquilo que chamava de o paraíso, né? Milton fala o paraíso perdido. Não é o paraíso perdido, é o paraíso negado, rejeitado, porque nós vivemos no paraíso. E veja que além dos problemas, né, assim vamos dizer, naturais, né, que existem agora, com terremotos e maremotos e tsunamis, tudo isso, o pior é o que o ser humano faz, assim com as suas energias de raiva, de inveja, de fúria, etc., que influi até, vamos dizer, na natureza. Então, se os senhores notarem, vão ver que até os animais domésticos, se vive numa família muito doente, o animal fica doente também. O animal fica bravo como o dono, às vezes é. Ou então o animal é acomodado, é dócil, se o dono for assim equilibrado também. Já voltamos.